do programa Encontro com a Verdade. Este programa, aqui na sua Rádio Amizade FM 91.1, no dial do seu rádio, tem o apoio cultural de Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, vereador César Silva, Max Gel Topografia e Novo Amanhecer Terapias Holísticas. A direção-geral, Daniel Quintana. Apoio técnico, Henrique Salvatore e Jesus Peixoto. Colaboração permanente do nosso amigo, professor José Luiz Rodrigues da Cunha. Apresentação deste amigo de vocês, Cláudio Omar Pereira da Cunha. No programa de hoje, o nosso convidado, para mim, o Sargento Borges. Foi assim que nós fizemos uma amizade que perdura há mais de 30 anos. E como eu sempre digo, a amizade é que nem vinho, não é, Borges? Quanto mais tempo passa, melhor fica, né? Não tem prazo de validade. Não, né? E temos algumas jornadas que percorremos juntos, da qual nos orgulhamos muito. Borges, a gente recebe as pessoas aqui no Encontro com a Verdade não para colocá-los em um brete, um curral, como eu digo na nossa linguagem pampiana. Nós recebemos aqui para homenagear pessoas que têm uma folha de serviço para prestar para a comunidade, permitindo que nesse espaço de 1 hora a pessoa, com a nossa interação, minha e cunha, a pessoa consiga expor com a maior tranquilidade possível uma retrospectiva da sua vida, do trabalho que está atualmente desempenhando na comunidade, como hoje um policial reformado da Brigada Militar, com uma ficha ímpar, na ativa como corretor de imóveis, e agora com essa tarefa árdua que nós sabemos, que é conduzir a presidência do Hospital de Caridade de Canguçu. Dentro deste quadro e com os nossos votos de boas-vindas, o microfone está à tua disposição para as considerações iniciais. Muito bem, então, boa tarde, meu amigo Cláudio Omar. Você já me disse que somos amigos, acho que tenho esse direito. Com certeza. Boa tarde ao professor Cunha, ao Peixoto, são todas pessoas bem conhecidas minhas. E boa tarde aos ouvintes também da Rádio Amizade, né? É um prazer, a gente sempre faz de tudo para atender, né? Porque a gente sabe que tem um compromisso de cidadania, eu diria, com a nossa comunidade, onde a gente ganhou o nosso pão toda a vida, criou a família. Então, acho que tem que haver, pelo correto eu entendo, um certo comprometimento com a sociedade, com a vida dos que vão nos substituir mais depois. Né? E por isso que, como às vezes eu digo, eu não fui ensinado a recuar, fui ensinado a reagir. Então, esse mundo me ensinou bastante. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente deve ser útil. Não viver só para si, deve ser útil da sociedade em que vive, em que escolheu para viver. Né? Não sei, talvez as pessoas enxerguem algum prestígio na minha pessoa, né? A gente sempre, graças a Deus, a gente sempre faz tudo para ter uma vida ilibada, respeitando as leis, os bons costumes e tal. E estou aí, né? Mais essa, nunca pensei nisso, mas me caiu nas mãos. Estou rodeado de pessoas que eu considero pessoas ilibadas, pessoas que merecem um maior respeito, né? Isso também me encorajou também de enfrentar essa batalha aí na vida, no fim da vida, né?
Não, mas a gente... no começo da segunda metade. O patrão velho nos dá saúde suficiente para isso aí. Então temos aí trabalhando, porque eu acho assim que o nosso hospital é uma instituição que foi fundada por aqueles abnegados que nos antecederam, com muito mais dificuldade que nós temos hoje. Eles iniciaram do zero. E hoje nós abandonarmos, virarmos as costas, é uma covardia. Porque a nossa população aumentou consideravelmente, nossa população é uma população, né, de baixa renda, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, e eu acho que precisa muito do nosso hospital, precisa muito dos nossos médicos, precisa muito do nosso... Porque nisso nós temos profissionais muito abalizados e de muita competência. A gente já tem andado aí por outras instituições de saúde, cuidando da própria saúde, a gente já conhece outras instituições, né? Então posso afiançar que nós temos profissionais de alto gabarito, de alta qualidade, tanto o guerreiro quanto a gente, né, que estão ali lutando, às vezes sem receber o seu soldo no fim do mês, né, e estão ali fazendo tudo que pode, colaborando com a sociedade, não com a sua obrigação de cidadão, né, sofrendo como todos nós, a gente sofre como eles, porque a gente sabe muito bem o que é isso aí, né? Chegar ao fim do mês e tu não ter, às vezes, a certeza que vai receber e muitas vezes não receber o teu merecido soldo, né? Que é fundamental para a tua sobrevivência, para a sobrevivência da família. E eles estão ali lutando tanto quanto a gente. Então isso também nos motiva para prosseguir a caminhada. A respeito disso, eu quero registrar, a gente publicou a tua vinda aqui no Facebook e recebemos um telefonema lá de Canoas, um primo meu, que é casado com uma menina aqui de Canguçu, ele é natural aqui dessa região da Coxilha dos Campos, filho do finado João Carlos Cavalheiro, pedindo para registrar, né, o atendimento que teve no hospital de Canguçu, quando esteve entre o Natal e o Ano Novo aqui, e as duas filhas do casal precisaram do serviço do pronto-socorro, que foi notável. O nome dele é Marco Cavalheiro, está feito o registro. Ele fez questão que eu não esquecesse disso, que registrasse agora. Marcos Cavalheiro. Marco Cavalheiro. Olha, Marcos, a gente trabalha para isso, nem sempre a gente consegue. Às vezes foge um pouco, até por falta de recursos, enfim, né? Às vezes nem todos os problemas a gente pode atender. Mas eu transmitirei o agradecimento do Marcos para a minha diretoria e para todos os funcionários do pronto-socorro. Vou transmitir esse agradecimento do Marcos. Perfeito. Antes de passar a palavra para o professor Cunha, para a sua primeira intervenção, vamos tornar um pouco mais light aqui. O Delacy, quem não conhece a figura, tá? Como eu conheço, fica até um pouco difícil. O Delacy fez uma carreira em Canguçu como policial militar, com uma atuação destacada. Mas teve bailes distritais. Estamos vindo do baile distrital da Coxilha dos Campos. Quando chegamos no trevo da Nutriz, havia um carro parado com 5 elementos, 5 pessoas dentro, depois ficou sabendo que eram 5 pessoas dentro. E o Delacy, policial, 24 horas, eu tinha que abordar esse carro, mas eu estou sem arma, eu não saio com o meu revólver. Me dá o teu. E eu, armado, um porte de arma, sempre tive esse hábito, emprestei para ele o revólver e ele desceu sozinho e fez a abordagem. Tá? No final ficamos sabendo que os 5 eram gente boa, que estavam ali
dando um tempo que tinham saído do baile da Coxilha dos Campos e iam um baile na Maciel. Tá? Este é o Sargento Borges. Né? Outra vez que a vida nos colocou numa posição que exigia, vamos dizer, solidariedade, respeito absoluto, sentimento fraterno, o governo do Estado resolveu promover o Delacy. Só que mandou para Porto Alegre. Pô, aí não. Tá? E o Delacy criando família em Canguçu. Tá? Aí. Eu e o doutor Dilermando Mota fizemos uma força-tarefa de 2. Fomos para Porto Alegre, na casa do Amílcar, que hoje é o padrinho do Henrico. Tá? Padrinho de batismo do Henrico. Na época, nem se sabia que o Henrico viria com meu filho. Ficamos uma semana lá e via Coronel Dutra, chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, nesse final de temporada de verão. Ele me fez passar 10 dias de verão em Porto Alegre. Tá? Nós conseguimos trazer o Delacy de volta para Canguçu. Então, quando eu digo que eu e o Delacy temos essa cumplicidade de caminhada, Cunha, é verdade. Tanto numa abordagem policial, como para reverter uma transferência que seria para o bem dele, na visão governamental, mas não sabia da história de vida dele aqui em Canguçu e com a sua família para ser tutorada e encaminhada. Com a palavra, professor Cunha. Não, os fatos comprovam. É verdade, se lembra de tudo, homem. Eu nem me lembro mais dessa história. Da história da transferência, sim, mas dessa abordagem que ele fala, eu me lembro. Não lembro mais. Porque essas coisas eu não guardo. Procura não. Deixa pra lá. É. Mas a gente sempre, como profissional, fez de tudo sempre para cumprir a obrigação da gente, né? Claro. Porque já, na época, diziam pra gente que a gente era policial 24 horas por dia. E a gente encarava isso, né? Então, estava só cumprindo com a minha Obrigação. Com a minha obrigação. Mas de uma forma muito peculiar, própria dele, Delacy. Na época, o Sargento Borges. Né? Na verdade, as pessoas ficaram sabendo como é que era o nome completo do Sargento Borges quando ele deixou a brigada e passou, então, a atuar na iniciativa privada. Professor Cunha. Tá bem. É um prazer receber o Sr. Delacy aqui. A gente fica muito feliz. Logo que voltei para Canguçu, procurei a imobiliária dele e ele sempre foi muito cortês. A gente tomava um mate. Mas eu tomava mate e procurava a casa. Depois me descobri um amigo. Aluguei a casa e fui para lá tomar mate do mesmo jeito. Então, uma grande felicidade ter o Sr. Delacy aqui, dentre os casos que a gente acaba reconhecendo a reputação de um homem pelos seus atos. E o Sr. Delacy me contou uma vez, não vou citar nomes, mas que ele chegou em Canguçu e começou a colocar a sua forma de trabalho. E aí ele foi chamado uma vez pelo prefeito para recolher um cidadão. E aí ele disse para o prefeito não é mais assim. Quem olha se as coisas estão andando bem ou não é a segurança, e nesse caso sou eu. O senhor não prende ninguém, nem solta ninguém. E eu fiquei muito, muito contente de saber que não, as coisas já mudaram e mudaram positivamente. A gente fica muito feliz quando acha pessoas competentes, principalmente numa área que a gente tem muita dificuldade, né? Que é sempre sucateada, que é a segurança pública. Segurança pública sempre foi tratada com desprezo. E o cidadão que mais precisa de segurança muitas das vezes não valoriza. Ele que precisa, ele ajuda a desvalorizar a brigada militar que, no mínimo, merece a dignidade, merece ser tratada com respeito. Então, mais na forma de sucateamento que estamos no dia de hoje, não foi diferente. A nossa história não é diferente. Então, ter a presença do Delacy aqui de uma carreira tão bonita. E quando eu era coordenador da Escola Marechal Floriano, na Trapeira, uma vez eu convidei o Sr. Delacy para ir lá. O Sr. Delacy foi lá e aí, em conversa, ele me confidenciou que já tinha sido professor. Onde é que foi, Sr. Delacy? Na escola Dr. Rolando Buja. Comecei lá. Fui professor 5 anos, professor municipal. Sabia dessa, por lá? Sabia. Outra coisa que a população talvez não saiba, o Delacy é sobrinho em segundo grau
de uma das figuras mais honestas e ilustres de Canguçu, que deixou uma folha de serviço prestada, e talvez aí esteja o karma do Delacy, uma folha de serviço prestada no setor público, no setor sindical e no setor hospitalar. Ermandino Rodrigues Borges, o seu Mandico. Talvez esse vínculo é que o soberano estabeleceu para tu continuares a obra do Mandico. E talvez tenha sido por isso também, Delacy, que eu tenha, a partir do momento que tu assumiste a presidência do hospital, mudado a minha atitude em relação àquela instituição. Tu és o culpado disso, tu e o Mário Fonseca. Tá? Pois é, mas então, ainda respondendo aqui ao comentário do professor Cunha, eu lembrei, eu sou sargento de curso. Eu sou sargento de curso, não tem nenhuma vaidade nisso, porque hoje tem muitos sargentos que foram promovidos sem curso, ganharam as divisas, né? Mas eu sou sargento de curso, sou cabo de curso, sou soldado de curso. Eu estudei a legislação. Essa história do prefeito aí, que eu também não me lembro... Está começando a ficar suspeito. Você sabe que teve um julgamento de uma pessoa hoje que também não se lembrava de muita coisa. Muitas vezes, porque eu sempre digo, o amigo é aquele amigo que na hora que há necessidade e que ele assim tem, te diz não. Né? Não é aquele amigo que só te bate nas costas e te dá razão em tudo. Esse é o bajulador, né? É o bajulador. O amigo é aquela pessoa que tenta, pelo menos, te mostrar o correto, te mostrar o certo. E eu tive um instrutor em Santa Maria, um capitão que até era bombeiro na época, e ele sempre me dizia, era muito meu amigo, que eu não sei porquê, mas eu sempre, onde eu estou, logo eu não sou puxa-saco, mas sempre faço amizade com meus superiores. Né? Inclusive em Santa Maria, as 2 vezes que eu tive em Santa Maria, na escola, eu sempre desempenhei função acima da minha graduação. Não que eu nunca pedi para ninguém, mas... Os superiores identificavam. Eles têm, ó. E ele sempre dizia, olha meus filhos, cheguem nas unidades de vocês e sejam sargentos, não sejam cabidos de divisa. Né? E muitas vezes eu tive que dizer não, se eu disse para esse prefeito, mas eu tive que dizer não, inclusive, com meus superiores. Muitas vezes. Muitas vezes a gente debateu, até em certas ocasiões, criando até uma certa preocupação para os meus pares, que eram meus pares, mas tinham precedência sobre mim porque era mais antigo, mas sempre com respeito pela autoridade, nunca levando nada para o lado pessoal, a gente discutia para o bom andamento da instituição e para que o serviço saísse dentro das normas até onde nos competia. Porque o militar, ele é um agente. Ele é um agente, ele não é uma autoridade. Ele tem, a função dele uma vez constatando a infração, é encaminhar a autoridade competente. E até para isso tem limite. E eu sempre levei isso muito a sério. Eu sempre dizia para os meus soldados, meus pares de serviço, eu dizia, olha, quem estuda a legislação e sabe interpretar a legislação, tira uma vida toda na brigada e nunca responde um processo. Mas a instrução é para ser seguida. Essa é de professor, né? Com certeza. A instrução é para ser seguida. E tem, em toda instituição, tem aquelas pessoas que não seguem, que às vezes querem resolver, ou querem entrar na seara do outro, ou querem demonstrar, né? Eu tirei 20 anos na brigada, nunca levei um empurrão de ninguém, nunca levei um tapa de ninguém. Né? Eu conto, tive ocorrências de eu conduzir 9 homens que estavam brigando para a delegacia de a pé, no Cheviatur. Mas eu fiz um convite com eles e eles me acompanharam, todos 9. Então, quer dizer, não é por força, nem por medo que conduz as pessoas. Não é por isso.
E naquela época, é claro, que era outra época que nós não estamos vivendo. Naquela época, o pessoal respeitava o policial militar, principalmente. Eu cheguei a ouvir de um cidadão civil que se negava a entregar uma arma para um policial civil, e quando ele me enxergou na rua, eu vinha para casa já sem a arma, sem nada, ele me chamou e me disse: para esse eu entrego a arma, para ti não. Foi para te ver como na época a polícia militar era respeitada. Que hoje não, hoje estão matando só para ver morrer. Só saber que policial. Que é policial, né? Mas também está a serviço. É verdade. Então são coisas que a gente vai somando assim na. Eu acho que, gente, né? Com certeza, eu acho que posteriormente nós vamos entrar um pouco mais a fundo no assunto do hospital, mas antes disso, só queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor vê a criação da Guarda Municipal? O senhor vê como de forma positiva? Olha, eu acho assim que, desde que ela, como qualquer outra instituição, que ela seja bem orientada, eu acho que... Por que os prefeitos criam a Guarda Municipal? Porque o Estado não está proporcionando a segurança que seria institucionalmente obrigação do Estado. Então o município está se achando, como todos os cidadãos, abandonado pela segurança. Essa é a verdade. Quando eu saí em 94, a Brigada Militar tinha 31 mil homens em serviço no Estado. Hoje um pouco passa de 19 mil. E a população de lá para cá só aumentou. Então, eu acho assim que eu prefiro a Guarda Municipal do que essas seguranças que estão inventando aí para fora, dando placa para todo mundo, né? Forças paramilitares. São coisas assim que tu fica te perguntando, pô, mas quando foi descoberto a pessoa que criou isso lá, que é inclusive da minha corporação, da Brigada, o camarada tá preso. O capitão esse e alguns sargentos que acompanhavam ele estão presos. E os outros estão aí. Né? Então, tem coisas assim que... Eu também vejo de forma positiva, Sr. Delacy. É necessário. Eu acho que pelo menos sendo municipal, pelo menos ela tem na sua retaguarda uma instituição que deve orientar bem, não deve fazer as coisas de qualquer forma, né? E também o acompanhamento da comunidade, como ela é municipal, ela também tem um acompanhamento mais próximo da comunidade. Provavelmente se cria uma secretaria ou um conselho que venha administrar isso, junto à prefeitura. Porque eu, na minha época de brigadiano, nós tínhamos instrução 2 vezes por semana. A gente reunia a metade que estava de folga num dia e a metade que estava de serviço no outro dia, para criticar o que tinha sido feito de forma equivocada, vamos dizer. Convidava delegado, convidava um advogado, convidava né? Com o déficit pessoal atual, qualquer instrução ou formatura se conta que o militar não está na rua. É mais ou menos que nem a história do professor. Praticamente da minha família, já que eu tive o meu padrinho e meu tio pelo lado materno, casado com uma tia deste rapaz. Hoje ele é formado, me parece que é engenheiro agrônomo. Está distante daqui, mas está nos acompanhando. Tá? Então, para esse pessoal, a Rose Ferreira também, para eles um grande abraço. Eu estava lembrando, esse trabalho que eu fiz na Brigada Militar era voluntário. E acabou me dando um diploma que eu tenho muito carinho, que é o diploma de amigo da Brigada Militar. Aquela época do Tenente Kleber, do Capitão Mariano, do Sargento Borges, tá? Firmado pelo Coronel Dutra. Tá? Delacy, existe um projeto que a gente acompanha na condição de membro ativo do Instituto Defesa Org, no Congresso Nacional, que é um projeto de lei 3722, do ano de 2012, de autoria do deputado federal Rogério Peninha de Mendonça, do PMDB catarinense. Esse projeto dá nova regulamentação à questão do armamento civil e permite que todo homem de bem, comprovado com documentos de antecedentes judiciais e policiais, comprovando que sabe manusear uma arma e fazendo um teste psicotécnico, possa ter o direito
de possuir uma arma de fogo para sua defesa pessoal, de sua família e do seu patrimônio. Objetivamente, qual é a tua opinião sobre o projeto? Olha, sendo assim como você explanou aí, a pessoa sabendo, tendo uma instrução para o manejo da arma, porque a arma, se tu não tiver instrução, tu acaba armando o bandido, né? Tu tem que ter instrução para isso, tem que saber, tem que ter tranquilidade para usar no momento certo, da melhor maneira possível. Daí o psicotécnico, né? Sim, o psicotécnico existe para avaliar isso aí. Exatamente. As suas reações. Isso na minha época era muito cobrado, inclusive a gente sempre fazia a entrevista antes, quando fazia o concurso, tinha que fazer a entrevista com um psicólogo em Porto Alegre, e durante o curso em Santa Maria, nos testavam diariamente. A gente diariamente era testado, né? Para estudar a tua reação, para ver como tu reagiria numa situação, né, de pressão, né, como há pouco o professor falou aqui, né, porque agir sob pressão não é todas as pessoas que mantêm o equilíbrio. Às vezes tu olha para a pessoa, tu até acha a pessoa calma, mas a hora que ela se vê pressionada, ela se perde, né? Então, lá se testavam a gente toda hora. Claro, necessário. Perfeito. É o seu programa Encontro com Amizade, na sua rádio Amizade FM 91.1, o dial do seu rádio, com transmissão ao vivo, em tempo real, através do Facebook. Uma parte, Com certeza. o programa está entre amigos, mas é encontro com a verdade, mesmo que seja aqui só amizade. Com certeza, um trocadilho excelente. O senhor trocou o nome do programa? Eu troquei o nome? Sim, neste momento. Eu disse o quê? Eu quero deixar isso registrado. Amizade. Encontro com a amizade. Olha aí que beleza. Ficou tão bonito. É que falou o subconsciente, né? Afinal, todas as pessoas desta sala têm um denominador comum. São amigos. E já são 17 horas e 33 minutos. Pois é, aqui existe uma peleia do professor Cunha, desde o primeiro programa, para fazer um lobby junto à direção da emissora para dobrar o tempo do programa. Porque a gente começa, tem 1 hora para entrevistar o Delassi, sempre fica curto. Sempre fica curto. Já chegamos, já passamos na metade do programa, não entramos no assunto. Conversado, vocês me deixaram à vontade. Mas tem que ser. Conversando. Mas tem que ser. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Nós estamos entrevistando, só para recuperar a identidade do programa, estamos entrevistando o presidente do Hospital de Caridade de Camuçu, o senhor Delassi Borges Pinto. Um homem livre, de bons costumes, com uma vida ilibada na comunidade camuçuense, que hoje tem essa difícil tarefa de conduzir o HCC. 2 aspectos para a tua próxima explanação: desafios dessa tarefa e apoios recebidos. Com a palavra. Cláudio Amaro, eu digo assim que eu não tive dificuldade depois do mês de junho, não me recordo agora no momento a data precisa. Da tua posse? Foi fim de junho, acho, por aí assim. Sim. Eu já por diversas vezes a gente teve muito mal, até ameaçado de fechar, por não ter medicamentos na farmácia, por não receber o que se esperava receber, né? E quando tu espera receber, quando eu falo isso, é dinheiro que a gente já gastou, a gente já empenhou, e tu não recebe. Então, no mês de outubro, na minha diretoria, nós tivemos uma situação muito, muito difícil. Nós não tínhamos medicamento, quase nenhum mais na farmácia, e nós estávamos ameaçados, que nós assinamos uma confissão de dívida com os médicos, uma dívida atrasada, não da nossa época, porque da nossa época as coisas vão meio que gatinhando, mas tem se mantido mais ou menos na linha, mas uma dívida enorme. Com os médicos nós assinamos a confissão e eles nos deram 6 meses de carência, né, que ainda isso começou ainda quando o Armando era o presidente. E em outubro nós tínhamos que pagar, 15 de outubro, a primeira prestação,
E não tínhamos condições, né? Nós enfrentamos primeiro um grande feriado, aí foi eu e a irmã Cecília para a rua, pedir dinheiro para os empresários locais. Graças a Deus, pouco mais de 2 horas ali, nós arrumamos 12 mil reais para comprar remédio, para atravessar o feriado, né? E chegou o dia 15, falando melhor, 30 dias antes de chegar o dia 15, nós expedimos ofício para o Sindicato dos Médicos, para o nosso hospital, para o secretário de Saúde Municipal, coordenador da 3ª Região, e o doutor Gabardo, lá em Porto Alegre, secretário da Saúde, dizendo que dia 15 nós não teríamos condições de cumprir com a primeira prestação para com nossos médicos. Ameaçado de entrar em greve, mas fechar um hospital não se fecha de uma hora para outra. Ali tem pessoas baixadas, tem pessoas... Comunicamos o prefeito, tivemos uma reunião com o prefeito, que é outro baluarte, também tem nos ajudado muito nessa trajetória, e conseguimos atravessar isso aí tudo. Os médicos continuam atendendo até hoje eles não receberam, né? Ainda não receberam, e continuam em paz. Quando eu assumi ali, a maioria deles passavam por a gente no corredor e nem cumprimentavam. Compreensível até certo ponto, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo me cumprimenta, todo mundo me abraça. Eu tive uma reunião, a primeira reunião só com a classe médica, agora em dezembro. Estava todos os médicos que têm contratualização com o hospital. Eu tive a oportunidade de explanar as nossas ideias e o que estava em andamento, enfim. Quando terminou a reunião, eles todos levantaram, vieram me abraçar, se comprometer com a nossa diretoria. E está aí, né? Os funcionários não entraram em greve, graças a Deus até hoje. A gente tem contado com a compreensão deles, porque o hospital, se ele fechar, aí sim. Aí às vezes a gente comenta lá, e se fechar, aí não tem a mínima chance, né, de abrir de novo e nem o funcionário receber. E a gente vem com todos os atrasos, com todos os percalços, mas a gente tem trabalhado muito, e cobrado muito, e corrido muito. Já fomos 2 vezes a Porto Alegre, falar com o pessoal a nível de estado, e continuamos lutando, ligando a qualquer hora, de casa, em qualquer lugar, e cobrando. E daí, como é que é? Agora, para o fim do ano, nós tínhamos para receber 1.300.000, do estado recebeu 500.000. Quem é que deve para o hospital? O estado, basicamente. O estado do Rio Grande do Sul. O estado, porque a parte que vem federal tem se mantido mais equilibrado. E o município paga em dia. O município paga em dia. O município, se não fosse o município, nós já não teríamos. É bom deixar isso bem claro. Não, é bem claro. Quem é que deve? Não, o Vinícius tem sido um parceiraço, ele nos recebe a qualquer hora, 9 horas da noite ele nos chama para reunião desse fim de ano aí que a gente estava numa aflição, né? Porque a gente fica, né, se lembrando do pessoal que trabalha ali, que tem família para sustentar, que é fim de ano, é festa para todo mundo, e as pessoas vão passar Natal e passar Ano Novo, e passaram sem receber. Isso te tira o sono, né? E ele estava ali junto com nós durante todo o período, nós chamando ele a qualquer hora no telefone, e ele nos chamando. Uma ocasião nos chamou às 9 horas da noite para uma reunião na prefeitura. Então ele tem demonstrado maior interesse e tem nos ajudado com dinheiro, inclusive, porque os médicos de pronto-socorro, esse serviço ali tem sido mantido pela prefeitura.
Tem sido mantido. Não temos. Voltando na tua pergunta, da comunidade a gente recebe. Eu teve uns dias ali que nós estava mais mal, que o pessoal chegava a entregar lá em casa. Quando chegava segunda-feira de manhã, eu saía com a caminhonete até só com o lugar do motorista de casa, com alimento de toda a ordem para o hospital. Comunidades religiosas do interior fizeram arrecadação. A Rádio Cultura fez um excelente trabalho. A Rádio Cultura fez um excelente trabalho, nós estava bem naquela hora difícil aí, com falta de medicamento, porque a nossa farmácia precisa de em torno de 70, 80 mil reais de medicamentos por mês, né? Então, bem naquela hora eles chegaram, arrecadaram ali quase 20 mil reais num dia ali, nos ajudaram divulgando nossas mensagens gratuitamente. Então é outra parceira, sim, através do seu gerente lá, do Jânio, do Geraldo e do Marcelo. Eles têm sido incansáveis também, junto com nós. Então eu não me queixo da comunidade e nem concordo com alguém que diz que a comunidade não quer ajudar o hospital. E os carnês, Delacy? Ajuda sim. Nós temos atualmente o carnê do colaborador, que a pessoa colabora de 5 a 50 reais, né? O carnê é válido por 1 ano. Se ela quiser continuar, ela tira novo carnê quando vencer esse, e se não, ela pode encerrar, porque ali ela não precisa também ter uma prestação fixa. Ela tem um mês lá que ela está mais apertada, esse mês eu vou dar só 10 reais, ela dá 10 reais, no outro mês ela quer dar 20, ela dá 20. Então, e qual é o grau de aproveitamento hoje dos carnês? Está muito bom. Isso foi lançado, agora eu não me lembro bem, mas foi ali também por começo de outubro. Uns 4, 5 meses. Então, tem uma boa aceitação por parte Eu não teria números para te dar aqui, mas na primeira semana que a menina teve ali na portaria distribuindo esses carnê, eu falei com ela, tinha distribuído mais de 100 carnê. Uma pergunta, talvez uma pergunta na forma de nós temos o cartão também, que o cartão não fomentamos muito a venda desse cartão, mas esse cartão, esse ano, é um dos nossos objetivos. É implantar fazer esse cartão, né, fazer uma prioridade desse cartão, porque o cartão dá desconto para hospitalização, desconto com consulta médica. A pessoa que tem o cartão tem uma série de vantagens. E nós temos uma contratualização com uma pessoa que nos vendeu esse cartão, mas isso termina o mês que vem. E nós não estamos a fim de renovar com ele, porque o cartão é a propriedade do hospital, e aí o hospital mesmo vai tocar. Vai gerenciar esse processo. Vai gerenciar esse processo. E nós temos um belo projeto e muito boas ideias para esse ano, mas é aquela coisa, o nosso hospital é um hospital filantrópico, depende de verba pública. Se não houver uma regularização com as verbas públicas, aí, né? Então não tem, porque nós temos uma despesa mensal aí de mais de 600 mil reais por mês. Quanto é que custa o cartão? O cartão é 400, alguma coisa, 415, eu acho, por ano. Pelo ano? Pelo ano, Sim. Enfim, eu não tenho detalhes assim, não sei, mas acho que ele pode ser parcelado e pode ser à vista. Para não me passar, Delacy, eu quero fazer uma intervenção na forma de uma sugestão. Eu já conversei isso com o Henrico. E nós temos o carnê de sócio também, que o sócio participa das assembleias. Sim, mas eu estou falando nessa colaboração voluntária. Seja via... voluntária é o carnê. É o carnê, ou voluntariamente compra o cartão. Compra o cartão. A minha sugestão é o seguinte: eu acho que tu tinhas que apostar, Delacy, na promoção do carnê e do cartão. Mas isto de uma forma gratuita para o hospital. E eu e o Henrique estávamos conversando acerca disso, de usar, por exemplo, a Ordem Demolei para fazer isso. Por que não? Claro. O Henrique integra a Ordem Demolei. Então.
E até eu disse para ele, digo, não diz que a ideia é minha, para não parecer uma intervenção, mas leva. Ninguém vai desconfiar Ninguém disso. vai desconfiar, né? Mas leva essa ideia para lá. Se essa gurizada encara, eles têm condições de colocar 100 carnês por mês. Pode nos ajudar muito. Tem condições de colocar, É ótimo. pela capacidade de trabalho que eles têm, pela iniciativa, pelo desprendimento e a vontade de fazer a caridade, eles têm condições de colocar, assim, num curto espaço de tempo, 1000 carnês na comunidade. Então fica essa sugestão. Já falei demais, agora as intervenções do professor Cunha. Eu acho que ainda nós precisamos de consciência a respeito do que é o hospital, né? Tem muitas pessoas que realmente não têm consciência do que é aquela instituição ali. Aquilo ali É fantástico, é necessário, e se tem, eu vejo uma falta de consciência que não é a sociedade, é o hospital, e não é isso. É a sociedade que tem um serviço de saúde. Então, às vezes a gente vê alguns setores, principalmente, e vou aqui dizer, nominá-lo para ver se ele fica brabo e se manifesta, que é o setor da fumicultura. O setor do fumo. O município de Canguçu hoje é o maior produtor de fumo. Então eu acho que esse setor, não estou aqui falando dos maus do tabaco, não é essa a ideia. A ideia é que ele produz, ele tem dinheiro. Então se ele produz, ele tem dinheiro, ele também tem uma parcela social e não é para o vizinho, é para si mesmo. Porque na hora de corre para onde? É para o hospital. E nós temos... Nascemos ali e morremos ali. Exatamente. Não critique ou ajude ou não ajude, mas porque uma grande maioria da nossa população, se não tivesse atendimento aí, terá sérias dificuldades para se deslocar para outra cidade, pagando hotel, pagando hospedagem para cuidar de um doente. Não, e Pelotas deixa muito claro o que é o serviço de atendimento. Só para objetivar, parece que tu dá outra sugestão para o nosso presidente do HCC, de buscar via a FUBRA um convênio com o hospital para atendimento dos produtores de fumo em Canguçu. Nós temos 4 ou 5 fumageiras que trabalham em Canguçu. Mas são articuladas na totalidade pela FUBRA. Então eu acho que aí essas empresas têm uma responsabilidade social. E se existe uma responsabilidade social, não só com a questão do hospital como resolver problemas, mas também com a prevenção. Esse dinheiro que vai para o hospital pode ser via Condica, por exemplo, ele pode ser abatido no imposto dessas empresas. Com certeza. Então nós não temos nenhum problema disso acontecer. Daqui a pouco um convênio direcionando, eu disse que eu não ia falar mais. Um convênio direcionando, é que tu deixasse uma bola picando, é muito boa, né? Um convênio com o hospital e a FUBRA direcionando para aquisição a um preço módico do cartão para o nosso fumicultor. E isso pode estar, seu Delacy, Por que não? no contrato do fumo. Não tem que se assinar um contrato para... Você assina um contrato todos os anos. Claro, todos então os por anos. que isso não pode estar estipulado no contrato? Nós não estamos falando de rios de dinheiro, nós estamos falando de uma contribuição que, somada, vai resolver o problema. É um bom dinheiro. Porque a gente não está pensando em esgoelar um. Não. Nós estamos pensando que todo mundo tem a condição... a coletividade que faz a força, né? É a coletividade. Claro. Né? Porque o nosso Canguçu tem bastante gente, né? E tem dinheiro, né, senhor assim? Nós não temos por que ter um hospital capengueando pelo que o município produz. O município tem uma pecuária forte. No meu entendimento, há uma política por parte do governo, isso não é de agora, não estou aqui criticando o governo atual, mas acho que a mesma coisa que se desenhou com a segurança de 1994 para cá, também se desenhou com a saúde. Eu, no meu entendimento, o governo quer cada vez mais passar os compromissos dele para a sociedade. Sem dúvida. Ele quer empurrar a segurança, que a prefeitura contrate, que o cara contrate particular, ele quer que o cara se mantenha. E isso eu não sei se vai ter uma esperança de reverter esse quadro. Eu acho que a sociedade tem que prestar atenção
nessas resoluções políticas do governo, né? E temos que se prevenir, eu tenho dito isso. Apesar do nosso hospital ser um hospital filantrópico e 70, quase 70% é filantropia, mas nós temos que se preocupar, o que não fizemos até hoje, em fazer o nosso caixa, ter o nosso pulo do gato, a nossa, né, porque tem lugares, né, eu inclusive já fui convidado para visitar o hospital, que emprestam dinheiro, filantrópicos que têm dinheiro para emprestar. Por quê? Porque na hora boa eles fizeram a reserva, eles fizeram o pé de meia deles. Porque aqui, por exemplo, 60% é filantrópico, mas 40% é particular. É só uma questão de haver uma união, médicos, profissionais do hospital, de gestão, os médicos entenderem que aquilo ali também é importante para eles, né? E fecharem, que eu tenho esperança que nós chegaremos lá, né? De maneira organizada. Isso aí, Cunha, depende, isso precisa de tempo. Sim, sim. Isso precisa de tempo, são coisas que tu não consegue chegar numa instituição como um hospital. Eu não quero aqui fazer crítica, mas chegar assim e querer mudar de uma hora para outra tudo, não é muito fácil. Eu vou fazer até porque não se tem recurso, né? Claro. E a gente tem muito problema aí que criaram anteriormente que nós é que temos que resolver. Nós tivemos que demitir quase 60 funcionários e passamos o ano, apesar de tudo isso, pagando direito trabalhista. Por uma gestão que não, lá de trás que não pensou. Eu posso dizer, uma gestão com objetivos políticos escusos. Eu não entro nesse detalhe porque eu não entendo. Não, eu digo. Mas a gente, todo mundo sabe, a sociedade sabe por quê das coisas. O nosso hospital caminha mal desde muitos anos atrás. Não, e seu Delacy, Claudio Amaro, vou dizer, o seu Delacy aprofunda. E as pessoas querem achar desvio, querem achar roubo. Não existe isso aí. Pode existir ali má gestão, isso sim. Mas eu quase que, como diz o ditado, botaria minha mão no fogo. As pessoas que passaram por ali, eu acho que não tiveram uma intenção. Não tiveram uma intenção. Pode ter errado até por descaso, por inexperiência, ou até por falta de conhecimento também, né? 17 horas e 52 minutos. Estamos encaminhando o final do programa. 2 minutos para as suas despedidas, meu estimado Delacy. Ele abriu a agenda dele, agora que ele abriu a agenda, Claudio Amaro. Agora que ele abriu a agenda. Não, eu quero aqui, se me permite, fazer só um registro. Nesse momento, a diretoria do hospital está reunida lá no hospital. Nós estamos hoje criando, por uma sugestão da irmã Cecília, que é uma grande colaboradora também, nós estamos criando vamos dizer assim, uma casa de apoio à gestante no hospital. Gestante com problemas, gestante que diversos segmentos da amamentação, ou o bebê que nasce com algum problema. Então, nós estamos organizando, dá por sugestão da irmã Cecília, e ela tem bons exemplos e boa orientação, e colabora com nós, é outra lutadora incansável com a nossa diretoria. E nesse momento ela está reunida lá com a nossa diretoria, só está faltando o presidente, porque tinha assumido o compromisso de vir aqui, né? Agora eu saio daqui e vou ali. Nós temos muito espaço ocioso no nosso hospital e a ideia para esse ano é nós tornarmos aqueles espaços, se não útil para o hospital em si. O hospital está diminuído, está pequeno, e a gente não sabe que tempo ainda vai levar para nós poder crescer, né? A gente quer crescer, nós temos projetos, nós temos planos já encaminhados para a Secretaria de Saúde, para a Coordenadoria de crescimento. Temos proposta para abrir a nossa UTI novamente. Só que eu tive que ser franco, disse, olha, nós abrimos a UTI, mas abrimos não a UTI deficitária economicamente. Nós temos tudo bem bom, bem novo, e muita gente com vontade de trabalhar. Agora, como estava a UTI, tinha um déficit de 400 mil por mês, não. Se o Estado nos garantir
uma UTI sem déficit. O apresentador tem o ônus de cortar a palavra. O que é que eu vou fazer? Bem, muito obrigado. Eu quero deixar meu abraço aqui para os meus amigos. E desculpe se não saiu a contento, mas a gente está às ordens. Pode chamar outro dia que a gente vem de novo. Despedidas comigo. Um abraço. Eu agradeço muito ao nosso convidado, presidente do HCC, nosso amigo, Delacy Borges Pinto, desejando que ele tenha pleno êxito nas suas atividades, tanto essa de natureza filantrópica, que é a condução do hospital, como nas suas atividades profissionais e pessoais, rogando que o Altíssimo esteja sempre junto contigo. Agradecemos também os nossos apoiadores e na semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço a todos.